Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com boneco assassino. Então, no seu sonho pode ser um boneco assassino, uma boneca assassina, ou mesmo as figuras dos filmes, como o boneco do Jigsaw dos Jogos Mortais, da Annabelle, ou do Chuck de Brinquedo Assassino, ou mesmo daquele filme Boneco Assassino. E o que o nosso subconsciente quer nos dizer quando um desses bonecos podem aparecer em nosso sonho. Isso acontece, isso realmente acontece. Eu escuto sonhos com certa frequência sobre pessoas, mesmo adultas, que sonham com esses bonecos assassinos. Claro que quando algumas crianças sonham com esses bonecos, pode ser apenas o fruto do medo em razão de ter assistido recentemente um desses filmes. Mas, às vezes, quando o adulto sonha, é que tem alguma mensagem inserida nesse tipo de sonho. E sempre levando em consideração a história do sonho para poder interpretar. Nunca será, por exemplo, um dicionário onde você vai pegar um elemento que aparece e vai ter a interpretação pronta do outro lado, o significado. A interpretação, a história do sonho é importante para você entender a mensagem que o seu subconsciente quer lhe passar. E quando sonhamos com um desses bonecos assassinos, é relacionado a feridas emocionais da infância que persistem ainda quando somos adultos. Então, por isso que eu falei com relação ao sonho dos adultos, tá? Então, esses bonecos, na verdade, vamos desenhar um bonequinho aqui só a termos de exemplificação. Vai ser a personificação de uma personalidade inerente a nós, referente a uma dessas feridas emocionais que tivemos na nossa infância, tá? Nós já vamos entender isso. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos práticos com relação a que pode estar ligado essas feridas emocionais da nossa infância e que ainda persistem quando somos adultos. No caso, esses bonecos, quando aparecem em nosso sonho, quando eu falo que eles são a personificação, eles são a forma figurada de uma parte da nossa personalidade que, de certa forma, nos prejudica. Uma parte da nossa personalidade que é negativa, que nos traz traumas, que nos remete a essas feridas emocionais. Deixa eu apagar aqui para nós podermos falar de exemplos práticos sobre isso. Por exemplo, medo de abandono. Então, pessoas, por exemplo, que foram abandonadas durante a infância ou em consequência de algum trauma que aconteceu com relação a se sentir perdida ou ficar desorientada numa mata. Ou seja, são acontecimentos, tá, que geram medo de abandono que a pessoa teve durante a infância. Isso, nos dias atuais, ele pode refletir, por exemplo, nos relacionamentos, tá? Então, essa pessoa, ela vai ter dificuldade quando está num relacionamento em de confiar plenamente no companheiro ou na companheira em razão desse trauma, dessa ferida emocional antiga que ela teve quando ainda criança. Então, na mente dela, de forma inconsciente, ela pensa que o companheiro ou a companheira vai sempre abandonar ela em determinado tempo de relacionamento. Então ele começa a sempre tomar atitudes ou sempre se preparar para algum acontecimento desse tipo. E às vezes ele mesmo que abandona ou ela mesmo que abandona o relacionamento com medo que o parceiro ou a parceira tome uma atitude semelhante no futuro. Então, esse trauma de infância, essa ferida emocional que causou esse medo de abandono, interfere diretamente no relacionamento que essa pessoa tem nos dias de hoje. E aí ela pode sonhar com um boneco assassino, com uma boneca assassina. Esse boneco, essa boneca, vai ser a representação
desse trauma, desse medo de abandono, uma parte da personalidade dela que ficou traumatizada, e essa parte da personalidade dela faz ela tomar atitudes que não correspondem com a realidade que ela está vivendo. Porque o companheiro ou a companheira dela, por exemplo, às vezes nunca pensou em abandonar ela, nunca pensou em a deixar. Ela que fica imaginando situações em razão de acontecimentos do passado, tá? Vamos pegar um outro exemplo prático. Medo de rejeição. Quando criança, aconteceu algum fato que ela foi rejeitada por alguém, às vezes pelos pais, às vezes por um tutor, às vezes na escola, em razão de amizades. Então, alguma ferida emocional na infância, tá, ligada à rejeição, causou um trauma nela que fica escondidinho lá no coração, na mente dessa pessoa. E isso, de certa forma, dependendo do gatilho emocional que ela tem quando adulto, isso pode explodir, isso pode vir à tona. E ele pode, por exemplo, tá, interferir numa forma dessa pessoa viver isolada. Ela começa a se isolar de certa forma, ela tem medo de agrupamento, ela tem medo, por exemplo, de se encaixar em determinados nichos sociais, ela tem medo de fazer amizades, por medo que esse complexo de rejeição que aconteceu lá na infância venha à tona novamente. Então, vamos interpretar um sonho assim: a pessoa teve um sonho com uma boneca assassina, e essa boneca assassina, por exemplo, empurrava outras pessoas para longe dela. Qual a interpretação desse sonho? Se nós formos levar em conta as feridas emocionais que aconteceu com essa pessoa no passado, aonde ela teve um trauma de rejeição, significa esse boneco vai ser a personificação dessa partezinha de personalidade dela que está escondida no coração e que ela tem medo de rejeição. Então por isso que ela empurrava as outras pessoas, tá? Ela preferia se isolar e ficar sozinho. Na verdade, quem estava tomando essas atitudes na vida dela, agora adulto, é esse trauma, essa ferida emocional. Por isso que no sonho aparece como um boneco assassino, como uma boneca assassina. Algo que, na verdade, ela não tinha controle. Fazia parte daquele trauma e atitudes inconsequentes faziam ela agir dessa forma em razão desse acontecimento do passado. Vamos pegar um outro exemplo, um terceiro exemplo, tá? Humilhação. Alguma coisa aconteceu no passado dessa pessoa, quando ela ainda criança ou no começo da adolescência, tá? E que ela desenvolveu um medo de ser humilhada, tá? Então, às vezes, qual que é a tendência dessa pessoa quando adulto? É ela repetir, tá, o mesmo comportamento que fizeram com ela, quando a humilharam quando era criança ou no começo da adolescência. Então, às vezes, ela começa a praticar também esses atos, por exemplo, de bullying com outras pessoas. Às vezes, até no ambiente de trabalho, ela começa a tirar sarro de pessoas que ela acha que tem a personalidade, por exemplo, mais fraco que ela. Então, ela começa a repetir tal comportamento que ela foi submetido quando criança. Um sonho, por exemplo, com relação a esse tipo de ferida emocional. Ela sonha que um boneco assassino, uma boneca assassina, está amarrando o colega de trabalho dela, está atacando, por exemplo, bolinha de papel no colega de trabalho dela, ou está, por exemplo, jogando ele fora do prédio, pela janela, uma companheira de trabalho dele ou dela. Tá? Então, esse boneco é uma parte, uma personificação da personalidade dela, ligado a essa ferida emocional, a esse trauma de quando ela foi humilhada quando criança e ela está repetindo tal comportamento. Tá? Vamos pegar um outro exemplo com relação a feridas emocionais do passado. Traição, quarto. Medo de confiar e traição. Aconteceu alguma coisa do passado dela também, durante a infância ou começo da adolescência, em que ela confiou em alguém, por exemplo, num irmão mais velho, numa irmã mais velha, e esse alguém traiu a confiança dela. Isso, de certa forma, foi um trauma muito forte, ficou enraizado no coração,
e isso acabou crescendo junto com ela e às vezes se manifesta na vida adulta sem ela mesma perceber. Como, por exemplo, ela se torna uma pessoa controladora. Ela quer controlar todos que estão à volta dela, com medo que essas pessoas atraiam, como aconteceu na infância dela, na adolescência. Que essas pessoas, por exemplo, quebrem a confiança. Então ela começa a controlar tudo em volta dela. Ela não consegue delegar trabalho, ela não consegue fazer trabalho em conjunto, ela não consegue confiar nas pessoas. Então tudo tem que estar sob o controle dessa pessoa. Ela começa a ser uma pessoa até manipuladora, porque existe um trauma, uma ferida emocional ligado à sua infância que faz ela agir dessa forma. E quando ela sonha com um boneco, uma boneca assassina, esse boneco, essa boneca é a personificação, a representação figurada dessa personalidade dela que está escondida ali e faz ela agir dessa forma e não sabe o porquê, mas está ligado a um trauma antigo lá da infância. E se ela sonha com isso, a mensagem do subconsciente dela é para ela poder controlar isso, para ela superar esse acontecimento, para que não repita mais esse controle em demasia na vida das pessoas, porque isso está prejudicando não só as pessoas que vivem com ela, mas a si própria. Daqui a pouco ela vai ser uma pessoa que ninguém mais quer contato, e aí ela vai começar a sentir a solidão, o peso de ansiedade, de estresse, e pode ser que comece a até refletir na sua saúde física, e não só emocional. E um último exemplo, tá? Com relação a algumas feridas emocionais sofridas na infância, no período da adolescência, no começo da adolescência, a injustiça. Algum ato de injustiça foi praticado com ela quando ela era uma criança, por exemplo. N possibilidades, pode ser dentro da família, ou com relação a alguns amiguinhos, ou com relação a alguns parentes próximos. E aí isso, hoje, na vida adulta dela, reflete como uma desconfiança de todo mundo. Ela não consegue confiar nas pessoas. Ela também começa a agir, de certa forma, isolada. Ela não consegue colocar nenhuma partezinha de confiança em alguém, e isso prejudica ela em relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, até nos estudos, na faculdade e de certa forma. Essa pessoa pode sonhar, por exemplo, com um boneco assassino, com uma boneca assassina, fazendo algum tipo de crueldade com alguém. E aí, esse boneco, essa boneca representa a personificação de uma parte da personalidade dela ligada a essa ferida emocional, a esse trauma do passado, em que ela precisa superar isso. Ela precisa ter o controle sobre suas ações e entender que aquilo é ligado a um acontecimento do passado e que isso não precisa mais afetar a vida dela hoje, que ela pode ter controle sobre esses atos, mas ela precisa entender isso para poder superar. Só nós superamos quando nós entendemos. E essa superação pode acontecer também durante os sonhos, onde o nosso subconsciente nos expõe mensagens codificadas, e isso nós começamos a entender com o tempo devagarzinho. Às vezes mesmo sem pessoas para interpretar, mas a própria pessoa em si, devagar, vai ouvindo a intuição, no sussurro na alma do subconsciente, e ele vai melhorando esses comportamentos. Mas primeiro ela precisa entender e ela precisa saber que ela está agindo de certa forma errado com as outras pessoas e saber que isso é ligado a uma ferida emocional, a um trauma no passado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem com sonhar com boneco ou boneca assassina, mesmo as figuras ligadas aos filmes, deixa nos comentários. Lembrando que quando é criança pode ser apenas a representação, a personificação do medo em razão de ter assistido um filme recentemente com algum desses bonecos ou bonecas. Mas quando é adulto, e se você for adulto e chegou até nós nesse vídeo com relação a sonhar com esses personagens, com esses bonecos e bonecas assassinas, saiba que pode estar ligado a mensagem do seu subconsciente, do seu sonho, a uma ferida emocional do passado e algumas atitudes que anda tendo em sua vida. A mensagem do seu sonho é para você tomar ciência de que está prejudicando algumas pessoas e essas atitudes, esses comportamentos precisam ser melhor entendidos
para que esses traumas ligados à sua infância, à sua adolescência, sejam, enfim, superados, ok? Se você quiser relatar o sonho para que outras pessoas leiam e vejam, também aprendam, entendam, nós agradecemos muito. Se você tiver alguma dúvida com relação à interpretação, relata o sonho, pergunta, eu estarei lendo, estarei respondendo a cada um de vocês, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!